Boa tarde, amigos. É com alegria imensa que estou aqui junto a vocês para mais um Evangelho no Lar, patrocinado pela nossa querida Casa de Oração, o Prosedem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A leitura preparatória de hoje é do livro Episódios Diários, capítulo 2, chamado A Preparação, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. A fim de ser preservado e mantido, o corpo exige cuidados vários, desde a higiene à conservação das peças que o constituem, sem o que inumeráveis males lhe perturbam o equilíbrio, interrompendo-lhe a existência. Assim também a alma, responsável pela organização somática, é a geradora de forças que facultam a vida física, exigindo, por consequência, atendimento especial, sem o que se lhe desarticulam os equipamentos sutis, fazendo-a tombar no desfalecimento ou na alucinação, com todos os prejuízos disso decorrentes. Desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reserva-lhe alguns minutos para a sua sustentação. Faze uma pequena leitura de página otimista e consoladora, que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis. Medita um pouco no seu conteúdo valioso, como a imprimi-lo nas telas delicadas da memória, de modo que dele te impregnes, estabelecendo uma disposição favorável às lutas que enfrentarás. Encerre esses minutos com uma prece, através da qual intente sintonizar com o pensamento da sabedoria universal, aurindo inspiração e forças no amor de Deus. Equipado com essas energias, terás atendido em terapia preventiva a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. Agora vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Dirigindo nosso pensamento ao nosso Deus de amor, de bondade e de justiça. Solicitando a presença do Mestre Jesus junto a nós, para que nesse momento, em comunhão com os Espíritos protetores, possamos estabelecer um elo de ligação, para que nesse momento o nosso ser seja iluminado por esses Espíritos protetores, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Jesus nesse momento a permissão, para que possamos falar em vosso nome, Senhor, sobre o vosso Evangelho, fazendo com que os nossos espíritos se iluminem, que a nossa consciência fique clareada pelos vossos ensinamentos. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. A leitura do Evangelho será de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 1. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário,
primeiro que vós lhe peçais. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, a nossa reflexão de hoje será sobre a prece. Nessa passagem do Evangelho, Jesus define algumas condições para fazermos nossas preces. Quais seriam essas? Orar secretamente, para não se colocar em evidência. Não fazer longas preces, porque não é pelo número de palavras ou pelo tempo gasto numa prece que elas serão atendidas ou não. Se tivermos algo contra alguém, perdoemos antes de orar. Orar com humildade, examinando os nossos defeitos, procurando ver o que existe de mal em nós. No Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? A resposta dos espíritos: a prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Então, essa foi a resposta, né, dos espíritos à pergunta de Kardec. Então, a prece, ela é muito importante, porque liga o ser humano com os planos mais elevados da vida. E como diz o benfeitor Emmanuel, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, a prece é o nosso telefone, né? A gente se liga com Deus através da prece. É o telefone que bate daqui para lá e também tem o telefone de lá para cá, né? Que esse telefone de lá para cá vem através dos ensinamentos dos Espíritos. Então, a prece é um meio que nos aproxima de Deus e pode ser feita por palavras ou pensamento. Através da oração, podemos adorar, louvar, pedir e agradecer a Deus. A prece faz parte das leis divinas, da lei de adoração, e isso está no Livro dos Espíritos. Essa lei de adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, quando nesse momento o ser humano aproxima-se de Deus, aproxima a sua alma, como está escrita no Livro dos Espíritos, na questão 649. Então, a prece, ela precisa ser clara, simples, sem enfeites, ser sincera, partindo do fundo do coração e expressando os nossos verdadeiros sentimentos. Refletir sobre o que queremos alcançar com aquela prece. Qual o seu objetivo? E aí voltamos para aquele ponto, né? Louvar, agradecer, pedir, enfim, adorar a Deus. Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a prece precisa ser inteligível, isto é, compreensível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. No livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, essa história desse livro se desenrola a partir de uma prece fervorosa de um adolescente. Ela se chama Evelina. É um apelo aflitivo que ela faz, direcionado à sua genitora, que já estava desencarnada. Evelina, passando por uma imensa luta moral, vendo seu pai sofrendo pelo desencarne do filho mais novo, de apenas 8 anos, por afogamento. E no momento do acidente, a criança estava sob os cuidados da madrasta.
E essa, por sua vez, estava sofrendo uma perseguição por parte da mãe de Evelina, que a acusava de ser a responsável pelo desencarne do filho, passando desse modo a obsidiá-la, com o intuito de fazê-la desencarnar, como também pelo ciúme que ela tinha da atual esposa do marido, pois ela, a mãe de Evelina, não se conformava em ter perdido sua posição de primazia feminina no lar, porque na verdade era ela antigamente que mandava naquele lar, que coordenava tudo, e agora tinha passado, né, sem querer, né, essa posição para a atual esposa do pai de Evelina. Evelina era ligada à colônia Nosso Lar, de onde tinha partido para reencarnar na Terra. Ela está ligada aos pais há muitos séculos e veio com a tarefa de auxiliar os pais e garantir a sua própria evolução, e tinha méritos acumulados na vida espiritual. Evelina dirige suas preces pedindo a ajuda da genitora, mas essa estava tão envolvida em teias de sombras, né, criadas pela própria mente dela, devido ao ciúme e ao ódio, e ela não tinha como ajudar a menina. Mas nenhuma prece feita com o mais puro sentimento do coração fica perdida. E essa prece de Evelina chega ao setor de preces de Nosso Lar. E Clarencio, né, que era o ministro, um dos ministros, né, de Nosso Lar, é colocado a par da prece que Evelina fez. E essa súplica, né, que foi feita assim com tanta emoção, com tanto sentimento, com tanto ardor, né? Aí ele explica para André Luiz que aquela é uma prece chamada refratada. E o que vem a ser uma prece refratada? É aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então, Clarice explica que Evelina recorre ao espírito materno, que naquele momento não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Feita a prece em elevada frequência, né, elevada frequência vibratória, né, assim, muito fervorosa, sentida, a súplica de Evelina atravessa os círculos inferiores da Terra e encontra o apoio que não lhe faltará. Vejam vocês, amigos, como é grandiosa a providência divina, que não desampara nenhum dos seus filhos. Todas as preces são boas, independente da religião, ou até mesmo aquela pessoa sem religião que faz um pedido e que esse pedido, ele feito de forma fervorosa, é atendido. Porque o que vale é que sejam feitas com o coração, com o sentimento, e não, como diria minha mãe, da boca para fora. A prece pode ser feita em verso, em prosa, cantada, falada ou simplesmente pensada, em qualquer idioma, porque o que Deus entende mesmo é da sinceridade do coração que ora. No capítulo 45 do livro Pão Nosso, Emmanuel, comentando Marcos, capítulo 11, versículo 25, ele diz o seguinte, Marcos diz assim, né, que é a fala de Jesus, que Marcos coloca nesse versículo. E quando estiverdes orando, perdoai. Nos diz que, quando se volta a alma aos corações, aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita, pois a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Quando Jesus nos diz que, quando estivermos orando para perdoarmos, nos faz pensar
que se não fizermos uma análise de nós mesmos, enfrentando nossa consciência, como poderemos manter sinceridade na oração? Essa reflexão nos dá a certeza de como é necessário nos conhecermos, pois assim poderemos dispor da energia mais pura da nossa alma. E Deus, que nos conhece, nos atenderá de acordo com as nossas necessidades de progresso. A prece não nos livra das provações, mas nos dá resignação, coragem, força para enfrentá-las. Através do nosso esforço, do trabalho no bem, na prática da caridade, vamos superando os desafios da vida, orando e vigiando, como nos ensinou o Mestre Jesus, para não cairmos em novas tentações. No capítulo 19 do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, o apóstolo João pergunta a Jesus se a oração deve ser louvor ou súplica, ao que Jesus responde com bondade. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, essa resposta de Jesus é assim, magnífica. Então, amigos, a força da oração é grandiosa, pois ela tem o poder de mudar o nosso padrão vibratório, atraindo assim a ajuda dos bons espíritos, sustentando as nossas boas resoluções, nos inspirando bons pensamentos, nos dando força moral necessária para vencermos as dificuldades do nosso caminho, em direção ao Pai de amor supremo e misericórdia infinita. E assim, amigos, acabamos hoje com essa reflexão sobre a prece nesse nosso Evangelho, agradecendo a presença de todos os amigos. E nesse momento vamos fazer a nossa prece final. Querido Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pela vossa presença entre nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos ligando ao nosso Pai de amor e de bondade. E assim, Mestre Jesus, rogamos por todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Rogamos por todos os que estamos aqui nesse momento, fazendo essa reflexão sobre a prece. Que a vossa luz, que a vossa bondade nos ilumine hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença.